Olá, seja muito bem-vindo ao programa Análise Direta, e o programa de hoje é para você que quer ser o próprio patrão. Sabe aquele sonho de todo brasileiro, de não ter chefe, de não ter que dar satisfação para ninguém? Mas será que é bem assim mesmo? Como é que é montar o próprio negócio, quais são os desafios? E mais do que montar o próprio negócio, ser chefe de si mesmo, precisa saber se esse negócio vai durar. Não adianta você montar uma empresa que daqui a um ano não vai mais existir. A ideia do nosso programa de hoje é falar sobre isso. Quais são os desafios para você montar o seu próprio negócio, desde que ele tenha sucesso. E quem conversa com a gente é alguém que tem uma história muito interessante, um case de sucesso, quando montou o seu próprio negócio, e que vai explicar para a gente quais são os passos para que isso dê certo. Eu estou falando aqui do nosso entrevistado de hoje, o senhor Jaime Aragon, que é presidente do Grupo Aragon, a quem eu agradeço pela presença. Obrigado por doar um pouco do seu tempo e das suas preciosas dicas para o nosso telespectador. Obrigado a você, Cléber. Sobre abrir um negócio, o brasileiro ele tem como meta e sonho, né? Abrir, ter a sua própria empresa, não tem jeito, né? Sim, sim, ele deu branco. Não, mas vamos tocar, fica tranquilo. Olha, eu vou te perguntar o seguinte, senhor Jaime, vamos começar conversando o seguinte. Quando o brasileiro, porque a gente sabe que o Brasil vive um momento de economia bastante tranquilo, sim, no que diz respeito a incentivo aí para os empresários montarem seus negócios. Quando o senhor começou, lá atrás, como é que foi? A sua empresa era do quê? Primeiro negócio que foi montado? O primeiro negócio foi um bazar e papelaria. Aham. Eu, depois de um ano, percebi que eu não me dei muito bem com o negócio. Tá. Não pelo negócio em si. O negócio até estava se tornando um negócio de sucesso. Mas não tinha uma relação a ver com o que eu pensava em ter um negócio. Então eu acabei migrando para uma videolocadora. De uma papelaria foi para uma videolocadora. Aí eu encontrei um público mais jovens que falavam sobre diretores de filmes, sobre atores, e isso me agradava. Isso me fez realmente me dedicar, ir em busca do conhecimento. Na época procurei Sebrae, procurei Senai, fui atrás de informações, porque só na vontade fica difícil, faltam informações, não dá para você entender simplesmente da área comercial, da área financeira, da área operacional, começando o negócio como uma pessoa que aproveitou uma demissão voluntária numa multinacional, vendeu um carro, na época uma Brasília, Tudo começou depois da venda da Brasília, então. Isso, a Brasília e essa demissão voluntária, que na época a empresa então pagava 2 salários a mais para quem colocasse o nome na lista para ser demitido. Como não poderia demitir devido a um plano, ou foi Bresser, ou Real, um daqueles planos, Real não. Não, Real ainda não, foi antes foi ainda antes. Isso. Então a empresa, porém, combinando com o sindicato, ela poderia demitir desde que pagasse 2 salários e tinha que ser voluntário. Entendi. Dei meu nome, vendi a Brasília, peguei a grana da empresa e parti para o primeiro negócio, que foi um bazar e papelaria. Esse bazar e papelaria lá no teu bairro, eu imagino, perto da sua casa. Próximo de casa, assim, uns 3 quilômetros de casa. E esse bazar até estava fazendo algum sucesso, estava para virar de um ano para o segundo ano, quando eu descobri que não era um negócio que me agradava. Aquele dia a dia do bazar não me agradava. Migrei então para uma videolocadora, vendi o bazar, montei uma videolocadora, aí sim... Começou a chegar na área que você gostava. Que eu gostava, justamente, uma área bem interessante. É legal você falar de, sei lá, Tom Cruise, Mel Gibson, Van Damme e outros atores e diretores, né? Então isso era bacana e me motivava muito. Só que faltou informação. E essa locadora não foi para frente? Ela foi. Mas teve um momento difícil. Foi quando eu procurei ajuda, procurei a Sebrae na época, e peguei uns toques. Então a gente está vendo que o senhor Jaime montou a locadora, conseguiu algumas dicas aí para a locadora, com órgãos oficiais, e aí a coisa começou a engrenar. Como é que foi? Eu comecei a comprar muitos números do mesmo título. Então determinados filmes eu comprava 20 do mesmo título, 30. Conseguia atender a minha clientela naqueles primeiros 15 dias de febre, onde todo mundo queria os lançamentos. Depois eu saía com o meu carro de locadora em locadoras mais distantes, vendendo as cópias que eu tinha comprado a mais, tipo 20, 30. Nessas compras eu obtinha um desconto que chegava até 40%. Olha só. Porque acima de 10 cópias, as produtoras, as distribuidoras, elas dão grandes descontos. E nisso eu fui conhecendo algumas pessoas, até que conheci o meu sócio.
uma pessoa que também comprava fitas em quantidade. Então nós fizemos um pool de compras, então de 20 e 30 foi para 60, 70, chegamos a comprar mais de 100 títulos do mesmo filme. Do mesmo filme, para distribuir. Isso, primeiro colocávamos, eu tinha 2 videolocadoras, aí eu já tinha aberto a segunda. Hein? Olha só. E ele uma. Colocávamos os filmes nas 3 videolocadoras, e depois de 15, 20 dias, eu saía vendendo, eu sempre fui mais forte na área comercial. Saía vendendo essas fitas, e um belo dia, esse que fazia o pool comigo, não era sócio ainda, mas essa pessoa propôs que nós abríssemos, ou melhor, comprássemos uma rede, um cara que tinha 3 videolocadoras, estava vendendo, e ele propôs isso. E eu disse para ele, falei, acho que não é o momento, porque a Blockbuster está para vir para o Brasil e nós vamos ter concorrências fortes a partir de agora. Naquele momento, isso foi lá na década de final dos anos 90, começo da década de 2000, né? Isso mesmo, Kleber. Nesse momento, eu imagino que vocês começaram a ver as coisas assim com uma certa preocupação, porque é uma empresa fortíssima que vinha para o Brasil. Hoje nem se ouve mais falar tanto em locadora, né? É interessante como mudou. Sumiu do Brasil. Exatamente. Mas ela, na época, ia fazer sombra a todas as videolocadoras, principalmente as que estavam em pontos melhores, né? Melhores localizados. Então, eu disse para ele que não seria videolocadora, poderia ser uma outra coisa. E aí, passados uns 30 dias, ele falou, olha, meu cunhado tem uma máquina de bordado. Vamos comprar uma máquina de bordado? Eu falei, mas o que é uma máquina de bordado? Vamos lá na fábrica. Fugia completamente da tua área de atuação até aí. Aí era comércio, passaria para fábrica. Serviços, fábrica. Serviço. Né? Fui conhecer a tal máquina de bordar, cheguei lá, uma máquina com 20 cabeçotes, fazendo 1000 pontos por minuto. Que coisa. Imagina, 1000 pontos por minuto, batendo em cima do tecido. Bom, fui perguntar o preço da máquina, né, Cléber? Tudo bem, mas quanto custa essa máquina? $100 mil. Meu Deus. Você está louco, né? Falei, isso aí é completamente da tua realidade. Quanto custava uma fita, só para a gente ter um comparativo, uma fita dessas? R$100. R$100. Quantas vezes mais, Nossa, né? É uma coisa de louco, né? Em todo caso, nós visitamos o importador da máquina japonesa, tá? No Bom Retiro. E quando visitamos o importador, descobrimos, primeiro, que era feito em 10 vezes. Porém... Começou a melhorar a coisa. Sim, mas ainda era muito pesado. E na hora que a gente estava indo embora, o vendedor falou o seguinte, olha, eu tenho uma usada. Ah, legal. Quanto é a usada? R$100 mil. Ou seja, $50 mil. A metade do preço. Bom, e como é que você faz isso? 10 parcelas de R$10 mil. Bom, como as minhas 2 videolocadoras estavam indo bem e a dele também, fizemos umas continhas e tal e compramos a máquina. Começamos o negócio. Mantendo as locadoras, mesmo mantendo. Negócio novo, apesar... Até porque elas que ajudariam a bancar o início... O investimento do negócio. Que coisa. E aí nós partimos para conhecer os produtos, né, os materiais. Isso tinha que pagar uma prestação, né? Então tinha que ir para cima. O cunhado dele tinha dito que o mercado era só ir no Brás, que tinha muita confecção precisando de bordado. Então fui eu lá, comercial, para poder vender bordado. Lógico, cada local que eu chegava, e o cara me perguntava, eu dizia, você é uma empresa de bordado e tal, trouxe meu cartãozinho. O cara perguntava, mas você borda com linha poliéster ou linha rayon? Só um minutinho, amanhã eu volto. Aí você ia pesquisar o assunto para poder dar a informação precisa. Lá no vendedor que nos vendeu a máquina, ele perguntava, cara, o rapaz me perguntou, linha rayon ou poliéster? Ah, tá, explica para ele o seguinte, você vai trabalhar com poliéster. Rayon é mais para, sabe, vestido de noiva, mais coisa... Você vai trabalhar no popular, é linha de poliéster. Bacana. Cheguei lá, o cara falou assim, você vai usar 2 entretelas ou 3? Falei, chutei 3, né? Bacana, o cara me deu um corte para bordar. Chegamos na empresa todo contente, né? Eram pernas de bermuda. Quando eu fui entregar, todo feliz, o cara pegou e falou, você bordou do lado errado do tecido. Meu Deus, logo no primeiro cliente. Primeiro trabalho. Olha, você vai vendo que abrir o próprio negócio requer, em primeiro lugar, conhecer território. É o que a gente está aprendendo aqui. E aí? Eu não conhecia que o tecido tem lado certo. Para mim, olhando o tecido, era tudo igual. Né? Ensinei. Quer dizer, o rapaz me ensinou o lado do fio, como ver o lado certo do tecido. O cliente foi muito bacana, porque ele falou, tudo bem, vai.
eu vou inverter as pernas da bermuda e vou montar a bermuda toda ao contrário. Mas que isso não se repita. E me pagou só a metade. Só a metade. Mas já foi alguma coisa, né, Cléber? Foi um erro. Eu acho que o que a gente mais aprende, Jaime, nessa coisa toda, lógico que com as dicas que você vai ter aqui com o Jaime no programa de hoje, você vai entender que antes de fundar o seu negócio, investir, você tem que pesquisar a área que você quer atuar. Agora, se aprende com os erros, quer dizer, fazem parte do processo para que você possa aprimorar o negócio. Sim. E aí, a partir disso, vocês, como é que ficou a questão de locadora? Você foi mantendo os dois negócios? Qual foi o próximo salto? O próximo salto foi dentro do próprio negócio do bordado. Tá? Eu comecei a pesquisar, logo quando comprei a máquina, eu comecei a pesquisar um bordado que se chama bordado termocolante. Tá. É um bordado que você faz um tecido, recorta, como se fosse um pet. E aí você com aquelas maquininhas, aquelas prensas quentes, você coloca o bordado sobre a camiseta ou roupa de bebê, aplica aquele bordado, colocou 180 graus, 12 segundos, ele funde. Tem uma cola que funde no tecido e não sai mais. E esse bordado, na época, ele estava sendo muito procurado pelos fabricantes de roupa de bebê. Então, macacão, mijão, pagão, o pessoal tinha um prazo muito curto, principalmente para as coleções de inverno, para mandar fazer o silk, para voltar para costurar. E com o bordado termocolante, o confeccionista podia costurar a peça pronta e estampar o pet com a peça acabada. Isso dava um ganho para o confeccionista muito grande. Eu fiquei 3 meses pesquisando esse bordado. Assim, revirei São Paulo, na época não tinha o Google, páginas amarelas. Nas páginas amarelas. Páginas amarelas, para estar ligando, para estar vendo. Então, assim, eu consegui chegar nesse produto, que no Brasil só uma fábrica que produzia, exatamente a fábrica do filho do importador da máquina. Olha então, só ele tinha a técnica. Quando eu consegui desenvolver esse produto, eu te confesso que no outro mês não íamos ter o valor para pagar a 3ª ou a 4ª prestação. Você chegou a pensar nesse momento, lógico, diante de dificuldades em desistir, falar, não quero mais esse negócio, não quero mais brincar disso, deixa eu ficar com as locadoras, que pelo menos é algo que eu sei e que está dando certo? Você chegou a pensar nisso? Não. Não pensou em desistir? Não, pelo seguinte, o negócio é apaixonante. Eu estou no mercado de confecção. Até hoje? Até hoje. Tá? Realmente, se for picado pelo bichinho da confecção, você não larga mais. E na época, na verdade, as locadoras realmente começaram a ter uma queda. Em poucos meses, você vê que interessante, esse negócio de blockbuster e teve outros acontecimentos, planos, nós vivíamos de planos, né, do governo, planos... As mudanças na economia do país eram muito constantes. Né? Justamente, então aquele cara que ia na locadora e saía com a sacolinha, porque ele tinha acabado de comprar o videocassete. Nossa! Então ele saía com 8, com 11, com 12. Eu já tive clientes de levar 16 fitas, você tinha que dar 10, 15 dias para o cara. Esse cara começou a levar 3, 2, 3, 4. Então assim, e o bordado era promissor. Eu precisava acertar este produto. Eu foquei nesse produto, consegui desenvolver, e olha que curioso, de não ter o dinheiro para pagar a próxima mensalidade, quando eu desenvolvi o produto e apresentei para 5 ou 6 confeccionistas, dentro de 1 ano eu tinha mais 3 máquinas compradas dentro da empresa fazendo bordado termocolante. Essa história que você vai contar para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque a nossa intenção aqui, você está vendo, o Jaime está contando como tudo começou. No começo não é fácil, a gente já percebeu, você tem que persistir. E agora no segundo bloco, a gente vai entrar para conhecer um pouco mais essa história. Depois que persiste, quais são os passos? Como é que chega-se ao sucesso do nosso negócio próprio? Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Análise Direta para este segundo bloco, falando sobre como montar o seu próprio negócio e como ter sucesso a partir disso. Quem está dando uma aula para a gente é o Jaime Aragon, presidente do Grupo Aragon, que já já você vai entender o que ele faz.
Mas você já conheceu um pouquinho da história no primeiro bloco, começou com a locadora de vídeos, que hoje a gente quase não vê mais locadora, o DVD tomou o lugar das fitas e agora, né, todo mundo assiste filme pela internet ou então contrata pacote de filmes da TV por assinatura, acabou a locação. Mas ele sobreviveu porque ele investiu num outro negócio de confecção. Você me disse o seguinte no bloco anterior, que eu fiquei curioso para saber dessa história. Depois de persistir, chegou um ponto que você... Porque quase desistiu, não tinha dinheiro, inclusive, para pagar a prestação. Sim. Depois você comprou mais 3 máquinas. Como é que foi esse super sucesso aí? Era o seguinte, o produto, ele era inovador, né? Apesar de já ter um fabricante no Brasil, não é que o produto era inovador, o produto era diferenciado. Porém, esse fabricante, por se sentir só no mercado, ele trabalhava com preço, eu diria assim, absurdamente caro. Então eu posso dizer que eu consegui popularizar o produto tendo uma margem de lucro altíssima. Então você imagina o lucro do concorrente. Então quando eu percebi que o custo do produto era relativamente baixo e que o preço de venda praticado por esse único fabricante era muito, 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 muito distante, eu achei um preço intermediário, onde a minha lucratividade era grande, mas que para aquele confeccionista, principalmente o confeccionista de roupa de bebê, né? Porque uma coisa é você trabalhar com uma confecção adulto ou de moda feminina, onde muitas vezes o que vende é a marca. Outra coisa é a roupa de bebê. Claro que tem marcas também no mercado, mas a roupa de bebê ela perde rápido. Exatamente. Então precisa ter rotatividade. Constante, né? Então a gente conseguiu eu coloquei um preço onde para aquele confeccionista estava ok, estava bom. Então ele substituiu toda a parte de estamparia e bordado direto na peça pelo bordado termocolante. Então isso foi uma explosão de vendas na minha empresa na época, e isso se perdurou até eu um dia me separar do meu sócio e começar um negócio de comunicação visual. Olha só, mas você é impressionante como ele muda de setores assim, da água para o vinho. Ele deixou, mas a confecção você tem até hoje ou não? Tem. Parou. Tem, mas uma outra situação. Porque, na verdade, o bordado não é bem uma confecção. É um prestador de serviços da confecção. Para a confecção. Então, dentro do bordado, bordando já no 4º ou 5º ano, um cliente, aí sim entra a história de confecção, um cliente coreano, tá? Ele tinha uma confecção e nós bordávamos um volume de 3, 4, 5 mil bonés por semana para esse cliente. E ele mandava, na época se pagava muito com cheques predatados, mandava assim um monte de cheque pré. Um belo dia o motorista foi lá pegar os cheques, levar serviço e trazer mais, e o coreano não estava lá. Bacana, ele deixou o serviço, pegou mais um pouquinho, na outra semana o coreano não estava lá. Mas como assim não está? Cadê os cheques? Bom, o cara fugiu, sumiu e deixou os funcionários simplesmente sem receberem, sem... Aí eu vi uma oportunidade de negócio. Absorvi a confecção deste antigo cliente. Aí eu me tornei um confeccionista. É nesse momento que a gente tem uma empresa de bordado e uma confecção. Exclusivamente de bonés, mas uma confecção. Que interessante. Tudo isso, olha que interessante. Eu acho que o que a gente vai aprendendo com as histórias do Jaime aqui é observar onde estão as oportunidades de negócio. E acho que esse é o maior desafio do empreendedor, né? É observar onde está a oportunidade, saber conduzir e ser persistente. O Grupo Aragon hoje é o que exatamente? Que é o grupo que você preside. Perfeito. Para a gente entender melhor. O Grupo Aragon, só para dar uma pincelada nesse assunto, para passar realmente o Grupo Aragon, com a empresa de boné, nós tínhamos a necessidade de fazer silk. Então nós fomos atrás, na época, de um consultor que nos deu técnicas de silk e transfers. Aí nasce o Grupo Aragon. O transfer estava chegando no Brasil, que tinha muito aqueles comerciais, aquela máquina jacaré que você põe a camiseta. Certo. Estava chegando no Brasil, mas sempre vindo dos Estados Unidos. Então, eu busquei como fazer o transfer aqui no Brasil. Então, através de uma consultoria, um químico, um cara que conhece muito sobre essa parte de serigrafia, tintas serigráficas, comecei a fazer transfers, e aí nós oferecíamos para o mesmo cliente do bordado. Então, silk, transfer e bordado, para a mesma clientela, tá? Num dado momento, nós sentimos a necessidade de abrir uma loja no Brás e no Bom Retiro, justamente para vender o transfers. Era o point. Aliás, a Rua Brescia no Brás, até hoje, né? É o point do transfers, né? E aí,
parei de ficar na fábrica em Osasco, junto com meu sócio, e vim para as lojas, administrar as lojas, aqui no Bom Retiro e Brás. Ficamos um tempo, mas o transfer entrava na moda, vendia muito, saía da moda, vendia pouco, entrava na moda. Eu saía de 5, 6, 7, 8 funcionários para 40. Que coisa. Em 3, 4 meses. E tinha que mandar embora 30, ou seja, foram 4 anos. E aí, quando eu voltei para a fábrica de novo, aí eu já encontrei um ambiente onde o meu sócio estava administrando sozinho. Né? Então, teve alguns choques de maneira de pensar. Tá? E aí eu resolvi, então, que estava na hora de separar a sociedade, começar um negócio meu. E aí, com essa técnica do Transfers, eu propus para ele que ele poderia ficar com a fábrica de bordado, uma fábrica já com 11 daquelas máquinas lá, que custa $100 mil, já tinha 11. Já tinha 11? Olha, foi bem, hein? Foi muito bem. Foram 10 anos de sociedade, e nesse 11º ano, eu achei melhor, então, abrir mão de todo aquele patrimônio de 11 máquinas, mais a fábrica de boné, e fiquei com a parte de Transfers, mas não mais para trabalhar na moda. Eu ofereci numa agência de propaganda. Quando eu ofereci, eu me assustei, porque os caras começaram a gritar, assim, chamando todo mundo, vem ver, nunca vi um silk desse, um transfer. Foi uma loucura na agência. Esse pessoal de comunicação é meio louco também, né? Vide a gente aqui, mas enfim. Pois é, curiosamente, na época eu andava de social. E eu cheguei na agência, aqueles caras cabeludos, de calça jeans rasgada, completamente oposto. E quando eu mostrei o produto, eles começaram a gritar, eu nunca vi isso. Falei, cara, é aqui que eu vou dar sequência no meu negócio. Se eu começar a visitar agências, se todo mundo tiver essa reação desse primeiro, então eu visitei mais um, mais 2. E a reação sempre era essa? Sempre. O pessoal empolgado, achando... Sempre. Até hoje, de vez em quando ocorre da gente mostrar uma impressão, que é a impressão sublimática, é uma técnica bem interessante de transfers, onde eu sou pioneiro no Brasil, fazer banners e faixas em transfers sublimático. Impressão digital sublimática, para ficar mais completo o que realmente... Você é o pioneiro dessa tecnologia aqui no Brasil? Não o pioneiro da tecnologia, porque quem trouxe máquinas para fazer isso foram os japoneses, mas eu fui o primeiro que consegui encontrar o caminho, a técnica. As máquinas, na verdade, eram feitas para imprimir em lona, não em tecido. Então, eu consegui fazer adaptações. Não fui o primeiro ou o único, mas eu fui o único que consegui, está confuso agora, consegui colocar o produto no mercado com qualidade e com um preço realmente competitivo. Entendi. Tá? E aí você começou a ganhar as agências de publicidade como clientes. Sim. O teu grupo hoje, então, é focado nisso, em fornecer esse tipo de serviço para a área de comunicação. Sim, comecei fazendo banners em tecido. Primeiro grande cliente, C&A, depois Volkswagen, aí vieram Marisa, Pernambucanas, Boticário, Hering, clientes que eu atendo até hoje. Tá? Que coisa interessante. Tudo isso fornecendo esse tipo de impressão. E no decorrer, já no primeiro para o segundo ano, alguns clientes começaram a perguntar, usando essa técnica aqui do banner, eu consigo fazer uma eco bag, uma camiseta? Eu consigo fazer uma canga, uma bandana? Sim, você consegue. Então orça para mim 5 mil, orça 8 mil desse, 4 mil daquele. Aí, com o conhecimento que eu já tinha da confecção de boné, que é uma confecção, inclusive, difícil, não é fácil confeccionar boné, tá? Eu comecei a fazer esse tipo de produto para atender um ou outro. Bom, esse um ou outro, quando eu me vi, eu estava com 45 costureiras. Que coisa. E aí, então, surgiu mais um negócio dentro do negócio. A confecção promocional. Muito bom. Então, é isso que a gente pode chamar, então, Jaime, de um modo geral, como é o tema do nosso programa, de um negócio próprio que teve sucesso. Você conseguiu desenvolver o negócio dentro do negócio. É impressionante. Achar alternativas para poder qualificar ainda mais o teu trabalho e oferecer para um número maior de clientes. Agora, é onde eu quero chegar com você, para a gente começar aos passos práticos de quem está acompanhando a gente. Porque eu tenho um dado aqui que eu acho que é importante a gente passar antes de continuar esse papo, que é o seguinte: o Brasil alcançou a marca de 1 milhão de empresas criadas em 2012.
os dados relativos, portanto, ao ano passado. Isso segundo o levantamento aí do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Então, você imagina que 1 milhão de empresas é bastante coisa, empresas novas, de médio porte. Desse total, 65% são do tipo MEI. São aquelas pessoas que passam a fornecer algum tipo de serviço e criam um CNPJ ali a partir da própria casa, né, fornecendo algum tipo de serviço. E olha que interessante, tem um estudo que aponta que São Paulo foi o estado com o maior número de novos negócios, 28% desse total aqui de São Paulo. É interessante, parece que o brasileiro é empreendedor e o paulistano de um modo geral, quer sempre ter a vanguarda disso. A maior parte dos empreendimentos dentro desse número são no setor de serviço. Vide o seu caso, serviço. Interessante como o Brasil vem crescendo no que diz respeito a pequenas e médias empresas, o que gera muito emprego. A gente já falou disso algumas vezes. Isso você acha que é acreditado a quê? Visando toda a tua história, Jaime, chega um ponto que o brasileiro cansa de ser comandado e de produzir riqueza para alguém que não é ele, e aí resolve se arriscar no mercado? Você acha que é isso que leva o brasileiro a querer realmente ser dono do seu próprio negócio? Investir igual você fez? Vamos que vamos, sem ter medo, seja o que Deus quiser? Olha, Cleber, na minha época, nós tínhamos o jovem começando a trabalhar muito cedo. Verdade. Então, normalmente, você podia trabalhar com 13, 14 anos, office boy e tal. Você começava a ter os seus sonhos mais cedo. Então, com 18 para 19 anos, eu já quis realmente ter o meu negócio. Hoje, existem incentivos, a todo momento eu vejo Senai, Sebrae, existem canais de empreendedorismo, aqui mesmo, o seu programa fala disso, e o brasileiro, eu acho que ele tem realmente essa coisa de querer ter o seu próprio negócio, ser dono do seu próprio nariz. E hoje existe muita informação, existe muitos canais onde as pessoas podem se informar. Um pouco diferente da minha época, mas eu acredito que é nato do brasileiro querer ter o seu próprio negócio. Muito bem. Olha, Jaime, gostei de conhecer a tua história, tenho certeza que você que está assistindo também. E essa história toda agora, no próximo bloco, a gente vai transferir para umas dicas práticas para você que quer ser um empreendedor de sucesso, como é o caso do Jaime. Quais são os passos? Onde buscar ajuda? Como é que eu devo analisar os negócios? Tudo isso o professor Jaime vai dizer para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí, Análise Direta volta já já. Estamos de volta para esse terceiro e último bloco do programa Análise Direta, falando hoje sobre os desafios para montar um negócio de sucesso. E quem conta a história para a gente é o Jaime Aragon, que é o presidente, fundador aí do Grupo Aragon. Você conheceu um pouquinho da empresa, hoje ele trabalha com essa coisa toda de impressão diferenciada para a comunicação visual, o que é um ramo muito promissor no Brasil, dado aí as agências de publicidades que vêm se espalhando cada vez mais. Mas a partir da história dele, você lembra lá atrás, no primeiro bloco, quando ele contou? Tudo começou com uma locadora, a partir da venda de uma Brasília, e também dele ter entrado no programa de demissão voluntária de uma grande empresa em que ele trabalhou. E aí tem muita gente que perde o emprego, viu, Jaime? Fica se perguntando, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Você sabe que dizem por aí que as grandes oportunidades advêm das crises. A gente já falou disso algumas vezes aqui no programa. Com crise se cresce. Se ficou desempregado, ou se a coisa está meio complexa na área que você está seguindo, talvez seja o momento de vislumbrar um outro negócio. Como é que se faz isso? Vamos perguntar para o Jaime Aragon, que tem uma rica experiência sobre o assunto. Ô Jaime, eu sei que hoje o contexto no Brasil é bem diferente de quando você montou a tua empresa e depois conforme foi evoluindo. Mas, de um modo geral, você tem uma visão empresarial. E aí a primeira pergunta sobre isso que eu quero te fazer, talvez seja algo que você tem ouvido muito e muita gente diz. Será que é um dom essa história de investir o negócio realmente dar certo? Ou qualquer um, fazendo uma análise fria, fazendo um estudo com cuidado, pode ter sucesso? Qual que é a tua visão sobre isso? Qualquer um pode ter sucesso. Não é um dom, não é um negócio que só o Jaime aqui nessa sala consegue fazer. Não é um dom. O que as pessoas precisam procurar justamente é o conhecimento. O Sebrae, Senai, Senac, mas principalmente o Sebrae, ele dá apoio em várias áreas, né? Hoje, por exemplo, eu estou estudando no Sebrae,
toda segunda-feira. É mesmo? Está fazendo das um curso? 6 às 10, estou fazendo um curso junto com 3 colaboradores. Bacana. Nós estamos implantando na empresa um programa chamado De Olho na Qualidade. Os japoneses criaram o 5S, o Sebrae ele apenas traduziu, né? O D quer dizer descarte, o O organização, o L limpeza, o H higiene e o último O ordem mantida. Há alguns anos atrás eu busquei conhecimento, e aí que entra, quando a pessoa quer abrir um negócio, planejar, coisa que lá no começo eu não fiz. Você não fez, por isso que a coisa deu uma entortada ali no meio do caminho. Quer dizer, justamente. se começa planejando, as chances de sucesso são maiores. Sim, planejar, uma ferramenta importantíssima, que eu também não tinha uns anos atrás. Não vivo sem ela hoje. Fluxo de caixa. Tem que ter um controle muito cuidadoso dessa questão do caixa, né? Muito, 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 porque senão você, muitas vezes, tem uma venda excepcional, só que você não sabe aonde está o dinheiro. Então, com o fluxo de caixa, prestar muita atenção também em custos. Custos é uma área bem delicada, então precisa buscar conhecimento. Não sabe? Tudo bem, não tem vergonha nenhuma em não saber. Vá atrás. E a gente tem realmente essas ferramentas, Sebrae, Senai, Senac, para ir atrás. Ou um consultor, de vez em quando também cabe um consultor, mas é importante que a pessoa planeje, tenha um fluxo de caixa, o orçamento, é outra ferramenta também, você ter um budget, é importantíssimo, né? Além dessas ferramentas, procurar na área comercial, ter um pós-venda, sabe, são várias ferramentas, Clébio, que quando você abre um negócio, você pode ser bom de repente em alguma coisa, ou administrativamente, ou operacionalmente, ou comercialmente. É difícil alguém que realmente seja, você falou, tenha o talento para todas... O dom para cuidar de tudo, né? De tudo isso. Exatamente. Então é importante que aonde você for bom, bacana, é natural, você é bom naquela área. Nas outras, realmente busque conhecimento, estude, planeje, vá atrás, que numa dessas você tem realmente o dom numa das áreas, mas pode se dar mal nas outras. Quando você fala na questão de custos, vamos aprofundar um pouquinho mais para quem está assistindo e está pensando em abrir um próprio negócio e entender melhor isso. De que maneira eu posso ter um controle de custos efetivo? Qual é o teu case sobre isso? O que você implantou lá para um controle de custos? Você diz isso no que diz respeito, por exemplo, à compra de matéria-prima, quer dizer, fazer uma pesquisa para encontrar o fornecedor mais barato sem perder qualidade. Você diz no controle realmente colocar alguém que tenha toda a condição de cuidar daquilo, em que eu possa confiar, porque quando você fala de orçamento, custo, fluxo de caixa, envolve demanda de recursos humanos, você tem que ser muito cuidadoso com isso. Qual que é a dica que você dá nessa questão de custos de orçamento aí de um modo geral para a gente? Então, justamente, a pessoa tem que saber que existem custos, tanto operacionais como administrativos, e também despesas fixas e variáveis, que elas precisam compor dentro do teu preço de venda, elas precisam estar incluídas. Então, muitas vezes, a pessoa faz uma conta, tipo, comprei por 1, vendi por 2. Nossa, estou ganhando 100%. E a gente sabe que não é bem assim. Tem os impostos, comissão de vendas, despesas operacionais, despesas fixas, despesas administrativas. Então, a pessoa precisa conhecer muito bem esses números. Então, eu vou abrir um negócio. Eu vou precisar do quê? 2 balconistas. Qual o salário delas? Quantos meses por ano eu pago uma pessoa? Né? Muita gente fala assim, eu pago uma vez por mês. Não. Tem todo o custo trabalhista e tudo mais que às vezes não é colocado na ponta do lápis. Né? Eu diria que a gente paga 14 meses, fazendo 14 um trocadilho, 14 meses. Porque eu pago as férias, que a pessoa 30 dias não trabalha. Está em casa, mas eu pago. Eu pago o 13º. Então, eu preciso ter consciência de tudo isso, a cesta básica, o vale-refeição, o convênio médico. Eu preciso ter consciência desses custos, somar tudo isso. Considerar que o ano tem 13 meses, né? Tem o 13º, mas o cara me trabalha 11, onde também dá para brincar com 14. Tem o seu 14 aí. Né?
fazer essa esse cálculo aí é divisão. interessante, porque quem está pensando em montar a empresa e precisa eventualmente contratar um funcionário, e logo no começo de estratégia fica pensando, e agora? Você tem que botar tudo isso no papel. Inclusive os benefícios que ele colocou muito bem. O que vai dar de benefício, quanto é que isso vai custar mais, não é? Justamente, essa é uma conta que tem que fechar. Justamente, quando você não considera exatamente essas coisas que no dia a dia não aparecem, justamente aí que pode estar o teu lucro. Entendi. Então, Por isso que a pessoa vê que a coisa não está acontecendo e fala, onde está indo parar o dinheiro? Aonde está o meu dinheiro? É aí que está o segredo. Eu fiz essa pergunta durante algum tempo. Aonde está o meu dinheiro? Eu estou vendendo, aonde está o meu dinheiro, né? Então, de repente, quando você vai atrás de alguém, você consegue ter essas informações, fala, porque como eu te disse, eu sou muito forte na área comercial. Administrativa, eu tive que aprender. Hoje eu me considero bom na área. Apanhou um pouquinho, não é isso, apanhei, Jaime? Mas hoje já está mais tranquilo. Apanhei. Olha, tem um dado aqui, antes de continuar a conversa com o Jaime, que aí eu quero ouvir dele como é que funciona, que eu acho importante também que a nossa produção levantou. A gente falou do MEI, que é justamente essa questão daquele empreendedor individual, de um modo geral. Ele cria o CNPJ e vai, portanto, fornecer serviço, alguma coisa. Mas tem também os jurídicos, que são os tipos mais comuns. A sociedade empresária limitada é outro grande nicho de negócios, que tem 15% desse montante que a gente está falando no Brasil. E aí vem o empresário individual com 13,5%. Juntos, esses três nichos que a gente está falando, representam 93% dos novos negócios no Brasil. Quase 100% do que acontece, de novo, em termos empresariais no nosso país. E aí a gente esbarra num assunto que algumas vezes a gente tem falado, não é para ser repetitivo, mas é porque é uma demanda importante de discutir, necessária, que é a carga tributária que existe no Brasil. E o Jaime, como empresário, melhor do que ninguém pode dizer para a gente. Como é que você vence o desafio de pagar tanto imposto? Porque a gente sabe que o brasileiro, eu não sei como é que a conta para a pessoa jurídica, mas o brasileiro, você sabe disso, trabalha pelo menos 5, quando não um pouco mais, 5 meses do ano só para pagar imposto. Como é que funciona com a empresa? Porque chega uma hora que eu acho que você se desespera. Meu Deus, está tudo indo em imposto, cadê o meu lucro? Claro, é difícil. Realmente, esse é um grande problema do Brasil, um problema que afeta a nossa competitividade. Temos outros problemas, é claro, infraestrutura, leis, burocracias, mas os impostos realmente são um grande entrave. Nós competimos na área de confecção, muitas vezes, com os chineses. Eu tenho esse problema. Imagina. Quando o volume é grande, as agências cotam materiais lá fora, na China, brindes. Tá? Então a gente tem uma concorrência que muitas vezes, pelo câmbio, às vezes nem sempre dizem que o chinês escraviza, ou não sei se hoje lá está assim, mas pelo câmbio e pelos impostos nós não conseguimos competir, principalmente quando o volume é grande. E acontece muito disso. Acontece. Trazer coisa de fora. Acontece. A gente acaba fazendo só os volumes pequenos aqui dentro. É algo que precisa ser revisto pelo governo de um modo geral, né? Sim, porque muitas empresas, principalmente na área têxtil, em Americana, interior de São Paulo, indústrias que fabricam tecido, né, de 10, 15, 20 anos para cá, muitas desapareceram, sumiram, deixaram de existir. Então, o emprego aqui dentro do Brasil, por consequência, esse empresário de Americana, o Novo Odessa, aquela região que fabrica tecido, que fechou, né? Ele migrou de ramo, não sei o que fez, mas assim, a consequência do produto acabado é quando o volume é grande. E tecidos têm volumes grandes. Então isso acaba impactando na concorrência. Você não consegue competir com os chineses quando os volumes são grandes, tanto para tecidos como materiais acabados. Tá certo. Olha, Jaime, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Foi um prazer te receber aqui, conhecer um pouco da história dos seus negócios e a gente poder compartilhar. Quero te agradecer, inclusive, porque tudo que você compartilhou aqui certamente serve de dica para você que está nos assistindo e tem o desejo de se tornar um empresário bem-sucedido. Então a gente aprendeu aqui com o Jaime que você precisa, você viu as dicas, planejar, estudar muito bem e se preocupar com essas áreas, custos, orçamentos, recursos humanos e quanto você vai gastar, empregar de valores em tudo isso, para que lá na frente você não tenha problema. O principal é que você persevere. Você viu que o Jaime passou pelas dificuldades, que não foram poucas, mas ele perseverou, insistiu e hoje é empresário de sucesso.
Que esse programa sirva para te incentivar a não desistir dos seus sonhos. Jaime, muito obrigado. Foi um prazer. Você tenha cada vez mais sucesso na sua empresa, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a você que esteve com a gente durante esse Análise Direta. Lembrando que a gente tem sempre um encontro no próximo, sempre com dicas importantes para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Obrigado e até lá. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a você que esteve com a gente durante esse Análise Direta. Lembrando que a gente tem sempre um encontro no próximo, sempre com dicas importantes para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Obrigado e até lá.
traz toda semana uma nova palavra que vai mover um programa. É incrível como uma palavra gera tanto assunto. Luísa Sarmento é sinônimo de talento e beleza. Sobre ela, o comentário é geral.